Você não vai acreditar no que aconteceu hoje, porque a bomba que estourou no Flamengo simplesmente virou assunto no Brasil inteiro. E, desta vez, não veio de dirigente, não veio de jornalista, não veio de ninguém da diretoria, veio de dentro do vestiário, veio de quem sente o dia a dia, veio de jogador, e não foi qualquer jogador. Léo Ortiz e Jorginho resolveram abrir o jogo e soltaram declarações pesadas sobre a renovação de Felipe Luiz. Algo que ninguém esperava ouvir assim, às claras, em público e diante do momento mais tenso da temporada. E se você é Flamengo, respira fundo, porque o que eles falaram mexe diretamente com o futuro do clube e muda completamente a discussão sobre 2026. E antes de continuar, já deixa o like e se inscreve porque aqui você acompanha tudo que a grande mídia só comenta depois. Agora vamos direto ao ponto. A situação é essa, faltam 5 dias para o contrato de Felipe Luiz acabar, 5, e mesmo assim, nada, absolutamente nada está resolvido, o torcedor está ansioso, a diretoria está pressionada, e enquanto isso, os jogadores, que normalmente evitam entrar em polêmicas desse tipo, resolveram abrir a boca, e quando o jogador fala desse jeito, é porque a coisa ficou séria. Começou com Léo Ortiz, que não pensou 2 vezes antes de dar a frase mais forte dos últimos meses sobre o treinador. Espero que ele fique. Hoje é o melhor treinador do Brasil. Não foi um dos melhores. Não foi está entre os melhores. Não foi tem feito um bom trabalho. Não, ele cravou o melhor do Brasil. E quando o zagueiro titular, campeão de tudo esse ano, elogia assim, desse jeito, com essa firmeza, é porque internamente existe uma admiração absurda pelo que Felipe Luiz fez desde que chegou. Ortiz foi além, disse que Felipe evoluiu todos os jogadores, que encaixou o time, que o estilo encanta, que a torcida gosta, que o elenco confia. Isso não é discurso vazio, isso é um recado direto. Só que o que deixou todo mundo em choque foi outra parte da fala dele. A gente torce para que continue, mas agora depende dele e da diretoria. Pronto, é aí que mora a bomba. Ortiz acabou de confirmar o que a torcida suspeitava. A situação está travada no financeiro, e o elenco sabe disso. Ou seja, não existe mais desculpa, não é mistério, não é rumor. Está dito, está público. Mas aí veio Jorginho. E se Ortiz colocou lenha, Jorginho jogou gasolina. Jorginho, um dos jogadores mais queridos pela torcida e um dos líderes do elenco, falou pouco, mas falou tudo o que precisava. Ele não quis entrar em briga, não quis atacar ninguém, mas falou exatamente aquilo que muda o rumo dessa novela. Se chega alguém novo, é tudo diferente, é outra dinâmica, outros pedidos, outro trabalho. Ou seja, trocar o treinador agora é praticamente recomeçar do zero. Nada garante que vai dar certo. É um ponto de interrogação gigante. E aí você percebe a gravidade do momento. O elenco quer continuar com Felipe, a diretoria sabe disso, o técnico quer ficar, e o problema é dinheiro. Esse é o tipo de pressão que explode de dentro pra fora. Quando o jogador decide falar, é porque já passou da conta. E Jorginho ainda completou, dizendo que só conversou com Felipe para desejar boas férias, mas que a gente está torcendo para que dê tudo certo. Ou seja, o clima interno é de apreensão. Eles não querem perder o treinador que transformou o Flamengo em 2025. Agora a dúvida é, a diretoria vai ouvir os jogadores, vai bancar essa renovação, vai topar os valores da comissão técnica, ou vai correr o risco de começar 2026 trocando tudo, mudando tudo e colocando o elenco em uma situação completamente imprevisível. E eu te digo uma coisa, hoje, pelo jeito que os jogadores falaram, dá pra ver claramente que o vestiário está fechado com Felipe Luiz. O elenco está com ele, e isso, no Flamengo, pesa demais. A pressão virou interna, o recado foi dado, e a diretoria agora não tem mais como dizer que não ouviu. E se a primeira declaração já tinha mexido com o Flamengo inteiro, o que você vai ouvir agora é ainda mais pesado, porque não é só sobre elogio, não é só sobre pedir permanência, não é só sobre confiança no trabalho. O que está acontecendo por trás das câmeras é muito mais profundo e muito mais tenso do que o torcedor imagina. E tudo começou a vazar, aos poucos, nessas entrevistas aparentemente tranquilas do Jogo das Estrelas. Mas quando você junta as peças, o quebra-cabeça explode. A verdade é a seguinte, dentro do ninho do urubu, ninguém quer começar 2026 do zero. Ninguém.
Jogadores, comissão, staff, todo mundo sabe que o trabalho de Felipe Luiz não é só um bom trabalho. Ele mudou o clube de cima a baixo. Mudou o treino, mudou postura, mudou intensidade, mudou mentalidade e, principalmente, mudou o coletivo. O Flamengo de 2025, time que, pela primeira vez em muito tempo, parecia ter uma cara clara, definida, madura. E você acha que o elenco quer perder isso? Claro que não. Só que, enquanto o elenco pede a permanência, a diretoria está com um problema que ninguém fala de cara. Se pagar o que Felipe pediu para a comissão técnica, muda todo o teto salarial interno do clube, e isso gera um efeito dominó, por isso a novela está travada, por isso está arrastando, por isso a diretoria está pisando em ovos. E é exatamente aí que as falas de hoje explodiram tudo, porque Jorginho e Léo Ortiz basicamente colocaram a diretoria contra a parede. Sem gritar, sem fazer escândalo, sem criar crise, mas com a calma de quem sabe o peso do que está dizendo, eles deixaram claro que a troca de treinador agora seria um retrocesso gigante. A gente está falando de perder conceitos, perder rotinas, perder entrosamento, perder leitura de jogo, perder tudo aquilo que levou o Flamengo ao auge em 2025. E tem mais, Jorginho deixou no ar uma frase que, para quem entende bastidor, diz muito. Só falei com ele para desejar boas férias. A gente está torcendo para que dê tudo certo. Essa frase simples, tranquila, quase ingênua. Na verdade é um recado para cima. É o elenco falando para o Flamengo. Olha, se vocês deixarem ele sair, não coloquem a culpa em nós. Nós fizemos a nossa parte. A bola está com vocês. E sim, a bola está completamente com a diretoria. Porque Felipe já aceitou reduzir valores, o elenco quer a permanência, a torcida quer a permanência, a mídia inteira enxerga que o Flamengo encontrou um modelo vencedor. E ainda assim, falta o detalhe que trava tudo, o acordo com a comissão técnica. É isso que está emperrando, é isso que está segurando o contrato, é isso que está fazendo o torcedor perder sono. Mas tem um detalhe que ninguém percebeu ainda, e que muda completamente o jogo. Os jogadores não falam desse jeito se não tiver algo acontecendo nos bastidores. Não falam. Jogador não se expõe assim por nada. Não coloca o nome no fogo à toa. Isso só acontece quando eles sentem que existe risco real. Ou seja, dentro do elenco existe medo de perder Felipe Luiz. E eles estão falando agora porque sabem que, se ficarem calados, pode ser tarde demais. A verdade é que a fala deles hoje foi mais do que um pedido, foi um apelo, uma tentativa final de pressão elegante, mas direta, uma forma de avisar para a diretoria: não cometam esse erro, porque trocar agora seria jogar no lixo um ano de evolução, adaptação, química, organização tática, tudo aquilo que Flamengo penou para encontrar depois de temporadas cheias de troca, improviso e crise. E eu te digo com toda certeza, depois das falas de hoje, a diretoria do Flamengo está pressionada como nunca. O clima mudou, a novela ganhou outro peso e a resposta precisa vir rápido, porque o relógio está correndo. 5 dias. 5. E enquanto a torcida tenta decifrar cada movimento, cada silêncio, cada gesto de Felipe Luiz, a verdade é que, internamente, a situação está muito mais tensa do que parece. E se você acha que o apelo de Jorginho e Léo Ortiz foi forte, espera até entender o que está acontecendo nas últimas 48 horas dentro do Flamengo. Porque essa novela, que começou silenciosa, está ganhando contornos de decisão urgente. E não é exagero nenhum dizer que o futuro do clube nos próximos anos está em jogo. A primeira coisa que pouca gente percebeu, Felipe não é do tipo que expõe bastidor. Ele não joga para a plateia, não dá indireta, não faz teatrinho para pressionar diretoria, mas o silêncio dele, esse silêncio é muito mais pesado do que qualquer declaração. O elenco percebeu, os funcionários perceberam, a diretoria percebeu. O silêncio de um técnico que sempre foi transparente significa apenas uma coisa: ele está esperando a resposta final, e se não vier do jeito que ele acredita ser o justo, o desfecho pode ser bem diferente do que o torcedor espera. E é aí que entra a parte mais explosiva dessa história.
Felipe já abriu mão de parte do salário dele, ele já flexibilizou, ele já mostrou disposição para ficar. O problema agora não é ele, o problema está na comissão técnica. A mesma comissão que trabalhou dia e noite para transformar o Flamengo em um time que encantou o Brasil e conquistou tudo em 2025, e Felipe deixou claro internamente, ele só continua se todos que caminharam com ele continuarem valorizados. Não é ego. Não é dinheiro, é princípio, é lealdade. E quando um treinador compra essa briga, você sabe que a negociação muda completamente de peso, porque agora não é mais só uma questão financeira, é institucional, é moral, é sobre como o Flamengo trata aqueles que o levaram ao topo. E essa discussão, lá dentro, não está sendo simples. Há quem defenda pagar, há quem tema inflacionar o mercado interno, há quem diga que manter Felipe é prioridade absoluta. Há quem argumente que ninguém é insubstituível, só que aí entra o ponto central. O elenco não quer substituto, o elenco quer continuidade. E quando um grupo vencedor escolhe um comandante, ignorar isso se torna perigosíssimo, porque jogador sente clima, sente ambiente, sente quando o clube está hesitando. E esse tipo de hesitação pode contaminar uma pré-temporada inteira, pode atrasar tudo, pode criar desconforto. E, exatamente por isso, o que Jorginho disse hoje soou como um recado direto para quem está no topo da hierarquia. Se vocês mudarem agora, o risco é enorme. E enquanto isso, Felipe observa, ele avalia, ele espera a proposta final. Ele sabe que o Flamengo tem pressa, não só porque o contrato termina em 5 dias, mas porque a pré-temporada começa praticamente imediatamente depois do ano novo. E um clube gigante não pode começar 2026 às cegas, improvisando treinador, estilo, metodologia. E sim, isso pesa. E tem mais um ponto que ninguém fala abertamente, mas todo mundo comenta nos bastidores. O Flamengo já traçou um plano B, isso mesmo. Não é público, mas existe. E o fato de existir um plano B significa que a diretoria não considera a renovação garantida. Isso mostra que o risco é real. O clube não está absolutamente seguro de que o acordo vai sair. Só que esse plano B não empolga o elenco, não empolga a torcida, não empolga nem parte da diretoria. E isso torna tudo ainda mais tenso, porque sempre que um plano B não agrada, o plano A vira obrigação. E no meio disso tudo, tem a cobrança silenciosa do torcedor, a pressão nas redes sociais, os pedidos nas páginas oficiais, a campanha espontânea para que Felipe fique. E isso tudo é monitorado. Sim, cada clique, cada comentário, cada hashtag, tudo. Vivemos uma era em que a voz da torcida pesa, às vezes mais do que qualquer dirigente admite publicamente. A verdade é que o Flamengo está num ponto crítico, um ponto em que uma decisão errada pode comprometer todo o planejamento, um ponto em que hesitar pode custar caro, um ponto em que o clube precisa escolher entre comprar uma briga interna ou correr o risco de desmanchar uma estrutura vencedora. E agora vem a pergunta que ninguém quer fazer, mas todo mundo precisa encarar. O Flamengo está preparado para perder Felipe Luiz? A resposta, seja qual for, vai decidir tudo. E agora chegamos ao ponto mais delicado dessa história, aquele momento em que a verdade precisa ser dita sem rodeios. O Flamengo está muito mais perto de uma crise do que o torcedor imagina. E tudo isso por causa de uma renovação que parecia simples, óbvia, natural, mas que se transformou numa queda de braço silenciosa entre diretoria, elenco e o próprio futuro do clube, porque, se até aqui tudo parece apenas uma negociação travada, o que vem agora explica por que esse é o assunto mais urgente da Gávea desde a demissão de Jorge Jesus. E a pergunta que ninguém quer fazer em voz alta, mas todos estão fazendo nos bastidores, finalmente precisa ser enfrentada. O que acontece se Felipe Luiz realmente não renovar? E é aí que o clima começa a pesar. O elenco já entendeu a gravidade. Os jogadores sabem que trocar de treinador agora significaria começar 2026 do zero. Sabe aquela frase de Jorginho, dizendo que, se chegar alguém novo, tudo muda? Isso não foi à toa. Aquilo foi muito mais do que um comentário. Foi um alerta, um aviso, talvez até um pedido de socorro. O Flamengo de Felipe tem um estilo próprio, agressivo, dominante, vertical, apoiado num modelo que levou meses para ser lapidado.
nada disso se replica com um novo técnico em 15 dias de pré-temporada. Um treinador novo teria que implementar ideias, conceitos, dinâmica, posicionamento, entrosamento. E esse processo, normalmente, leva meses, não semanas. E a temporada 2026 começa já com Supercopa, Mundial de novo no radar, Libertadores bate na porta, Brasileirão começa cedo, tempo é artigo de luxo. E o elenco sabe disso. O elenco tem consciência de que mudar agora é abrir espaço para turbulência, dúvidas, instabilidade. É colocar tudo o que foi conquistado em risco. Por isso Jorginho e Léo Ortiz falaram o que falaram. Não foi papo de entrevista, foi posicionamento político. Eles se colocaram publicamente ao lado de Felipe porque, internamente, isso pesa. O vestiário está demonstrando força, e quando um elenco vencedor se posiciona, ignorar isso pode custar caro. Mas tem um detalhe ainda mais preocupante. Se Felipe sair, jogadores importantes podem repensar 2026. Sim, isso existe nos bastidores. Jogadores que cresceram com Felipe, que evoluíram, que se tornaram protagonistas, que confiam no trabalho dele, podem não ver com bons olhos um rompimento repentino. Não estou dizendo que alguém vai pedir para sair, não é isso, mas a energia, a confiança, o foco, tudo isso muda. Um novo técnico traz novas ideias, novas preferências, novas prioridades, e isso mexe com o rendimento. E agora chegamos ao ponto mais explosivo. O técnico que está no plano B da diretoria não empolga o elenco. Essa é a verdade que ninguém diz publicamente. A respeito, claro, mas empolgação, zero. E isso pesa muito numa decisão corrida de fim de temporada, em que cada detalhe importa. E enquanto isso, Felipe observa tudo em silêncio. Ele sabe que a torcida está ao lado dele. Ele sabe que o elenco está ao lado dele. Ele sabe que, tecnicamente, é a melhor escolha para o Flamengo, mas ele não vai aceitar qualquer acordo, ele não vai abrir mão da comissão técnica, ele não vai refazer o contrato sozinho, ele não vai quebrar seus princípios para se adaptar ao clube, não agora, não depois de ganhar tudo o que ganhou em tão pouco tempo. E por isso, essa novela, que parecia simples, virou um jogo psicológico. A diretoria está pressionada, o elenco está atento, a torcida está inquieta. E Felipe está esperando, porque no fim das contas, esse não é apenas um contrato, é uma decisão institucional, é uma escolha de caminho, é um recado para o futuro. E se o Flamengo errar, não é só 2026 que pode sofrer, é o projeto inteiro. O que vai acontecer? Os próximos dias vão decidir. Há quem diga que tudo já está alinhado nos bastidores, há quem diga que o impasse é maior do que parece, há quem diga que Felipe vai renovar, há quem diga que está perto de desistir. A única certeza é que o Flamengo está vivendo uma das decisões mais importantes dos últimos anos. E quando a resposta sair, seja qual for, vai estremecer o clube inteiro.